Olá, pessoal! Começa agora o Você Vale na TV. Aproveito o início do programa para agradecer a audiência de vocês e retribuir o carinho que tenho recebido pelas redes sociais também. E reforço que nosso programa é democrático e está de portas abertas para contarmos juntos boas histórias. Esse espaço é feito para vocês. O nosso convidado de hoje é o presidente do Sindicato do Fisco do Estado de Sergipe, Paulo Pedrosa. Ele tem discutido e negociado bastante com o governo do Estado de Sergipe para garantir melhorias e benefícios para os servidores públicos estaduais. Bom, Paulo, seja muito bem-vindo ao Você Vale na TV. Para a gente é um prazer muito grande tê-lo aqui, que sabemos de suas lutas, né, e de suas conquistas também. Vamos falar as coisas boas também, né? Tá bom, prazer é todo meu, Grace, e agradeço o convite. Que bom, ficamos bem satisfeitos. E, bom, sei que você teve uma passagem, Paulo, importante por Alagoas, não é? Nasceu em Minas, mas com a família esteve em Alagoas e desde 89 está aqui com a gente em Sergipe, quando ingressou, né, como servidor público, como auditor fiscal, vamos dizer assim. Isso. Me fala um pouco dessa sua trajetória pessoal. Na realidade, eu sou natural de Minas Gerais. A minha família é toda de Alagoas. Mas no final da década de 50, meu pai se mudou, né? Foi morar em Minas, passou lá 15 anos, os dois mais novos são mineiros. No início da década de 70, nós retornamos para Maceió. E aí, eu morando aqui próximo ao estado de Sergipe, quando soube do concurso para o fisco aqui no ano de 89, fiz a inscrição e tive a satisfação de ser aprovado no concurso e sou auditor fiscal aqui desde 89. E passei um bom tempo ainda morando em Maceió, sendo auditor aqui e morando em Maceió. Mas a partir de 2006, aí eu fixei residência em Aracaju. E vamos falar até lá atrás, quando você, na verdade, ensaiou ser um estudante de medicina, passou aí até o 4º período, e participou ativamente do movimento estudantil na universidade. Verdade. Isso foi em Alagoas, na UFAL. Em Alagoas, é. Eu fiz concurso vestibular na época, né, em 79, e ingressei na Universidade Federal de Alagoas no curso de medicina. Mas já era um apaixonado pelas lutas, pela mobilização, isso influência inclusive de familiares, né? Primos ali também universitários. E já no primeiro período, em 79 inclusive, nós tivemos a grata satisfação de participar da recriação do Centro Acadêmico de Medicina. Olha, que maravilha! Já em 79, já no primeiro ano, calouro, por assim dizer, na universidade. Um calor ousado, né? Já envolvido. Não, é verdade, porque em 79... existia uma lei federal que proibia a organização dos cursos, dos diretórios acadêmicos por curso. E aí foi em 79 que a gente se revoltou contra essa lei e recriamos o Centro Acadêmico de Medicina. E eu já estava participando da diretoria. E aí fiquei no curso ainda até o 7º período, 8º período, mas o movimento estudantil atrapalhou um pouco os estudos, eu terminei não concluindo o curso de medicina, né? Logo em seguida também me casei, e logo em seguida passei no concurso. Outro casamento. Outro casamento. E aí o curso de medicina ficou relegado, infelizmente eu não concluí o curso de medicina, né? E já trabalhando aqui, aí... Mas tem uma outra paixão também, né? É verdade. Um grande envolvimento aí com o Sindifisco. Agora me fala, o papel exato do Sindifisco e do auditor fiscal, vamos deixar bem claro para quem aqui nos acompanha, porque eu acho que é importante, né? Às vezes a gente fala, sabe, tudo que o seu dia a dia, mas vamos falar de dentro dele, perfeito. Como que tem sido? O Sindifisco é um sindicato como os outros demais, né? Tem uma diretoria, lá nós somos 10 diretores, presidente, secretário, tesoureiro. E o papel principal do sindicato é fazer essa defesa dos interesses dos servidores da categoria e também desenvolver atividades culturais. Nós temos o nosso tradicional Sindiforró, né, do sindicato. Já tem uma força? Já há mais de 15 anos que são realizados. No SIC, né, que é um local de referência, nós conseguimos reunir lá 2.000 pessoas, né, todo período junino a gente faz o nosso forró do Sindifisco. E tem esse cunho também de... quebrar um pouco o gelo, não? Claro, tem de quebrar um pouco essa coisa mais assim... dura de estar fazendo reivindicação, assembleia, paralisando muitas vezes as atividades normais de trabalho. E a gente tem que ter esse viés cultural também, né?
para que propicie aos nossos associados um momento mais de descontração. E a gente tem procurado fazer isso. De leveza. Em relação às atribuições do auditor, né, a importância do auditor, as funções do auditor, o auditor fiscal ele trabalha em 3 áreas principais, que é a área da arrecadação, Sim. a área da fiscalização e a área da tributação, certo? Na parte de arrecadação, exatamente controlar se os recursos e os impostos estão sendo recolhidos no volume correto. Então, nós temos um setor específico para controlar só essa parte da arrecadação. Por exemplo, ao final do período, é esse setor que informa o volume total de ICMS que foi recolhido no mês. Quem vai definir, inclusive, o percentual ou o valor que cada município vai receber também, que cada município tem uma parcela, 25% de todo o ICMS recolhido, vai para os municípios, né? Então, esse setor de arrecadação ele tem uma grande responsabilidade. E outras também funções relacionadas a essa distribuição de recursos. A área de tributação define a parte das leis, os decretos, as portarias, quais são as obrigações dos comerciantes, do setor industrial. A parte de fiscalização é que tem um contato mais direto com o contribuinte, né, que faz esse trabalho de acompanhamento mais sistemático. De porta a porta. De porta a porta, nos postos fiscais, nas fronteiras do Estado, né, nas divisas, né, mais precisamente nas divisas, porque quem tem fronteira é país, Sim. Né? O Estado só tem divisa. E fazendo esse trabalho das cargas que se transitam pelas estradas federais e estaduais. Então, o objetivo principal é regular, acompanhar e regulamentar também toda a parte de imposto, que o principal imposto estadual é o ICMS, e ele também tem assim, uma importância fundamental na manutenção do Estado como um todo, né? Então, nós temos assim, essas 3 atividades, essas 3 áreas de atuação que têm uma importância grande para o funcionamento de todo o Estado. Claro, se complementam também. Exatamente. Agora me fala, no primeiro semestre houve uma campanha muito forte de outdoor pelas ruas de Aracaju, criticando a política do governo ou a política que estava incentivando, vamos dizer, os cargos comissionados. Aquela que a gente já convive há muitos anos, mas que vocês foram enfáticos. Isso. E qual foi o impacto disso na sociedade? Olha, veja bem, quando o governo diz que muitas vezes tem um gasto excessivo com o funcionalismo, com a folha de pessoal, nós precisamos analisar quais são os elementos que compõem essa folha de pessoal. Por exemplo, eu sou concursado, o Estado precisa, como precisa de médicos, como precisa de policiais, todas as funções específicas do Estado, certo? E a maioria desses, hoje, funcionários são todos concursados. Mas tem a parte meio, que a gente chama a parte meio do Estado, né? Que faz a parte mais burocrática do Estado. E aí, muitas vezes, o Estado recorre aos cargos comissionados. Apesar de que, por exemplo, felizmente, na Secretaria da Fazenda, são 5, 6 cargos comissionados que existem lá. No máximo 10. A Secretaria da Fazenda é muito enxuta, principalmente porque os cargos de direção são executados ou são ocupados por próprios auditores. E aí os cargos comissionados ou as funções gratificadas são de valores pequenos. Mas tem alguns órgãos públicos onde os cargos comissionados são vultosos, os valores pagos são valores, em relação à despesa geral do Estado, termina se denotando alguns órgãos, alguns poderes do Estado. E isso chama muito atenção. Chama atenção. E o volume total de cargo comissionado, mais as chamadas funções gratificadas ou gratificações, elas chegaram em 2014 num volume total aproximado de 300 milhões de reais. Isso significa, para o Executivo, para a Folha, se a gente comparar com a Folha do pessoal do Executivo, certo? É quase 8% da folha, só em cargos comissionados e funções gratificadas. A bem de que as informações do Estado que o Estado oferece, não são detalhadas. Nem a Assembleia Legislativa conseguiu ter a informação exata de quantos cargos comissionados existem no Estado, aonde eles estão lotados, que o Estado não forneceu essa informação. E onde o Sindifisco foi buscá-las? Não, o volume total. Eu estou Sim. dizendo que são 300 milhões, porque a gente conseguiu ter um chamado balancete contábil. Mas ele aparece assim, a gente soma lá os valores, mas não tem quantos
cargos desses estão Não localizados... tem com tanta precisão. Não tem com precisão e especificado. No Tribunal de Contas são 100, 200, na Assembleia Legislativa são 500, na Secretaria de Segurança são 100. A gente não tem essa informação detalhada, certo? E as funções também que pesam, que o governo fala que cargo comissionado só significa 3% da despesa. Mas quando soma com as funções gratificadas, que é uma forma de esse volume é bem complementar, maior. aí vai para um valor considerável. E a gente considera que pode haver um enxugamento também nesse setor, nessas despesas de cargo comissionado. Mas teve eficácia essa campanha? Olha, é isso que eu digo. O governo disse que a partir de janeiro agora de 2015, ele ia implementar uma série de medidas para diminuir a despesa. Ele não apresenta o resultado, infelizmente, de quanto foi a economia e se houve essa economia. Mas talvez a economia pode não ter sido exatamente dessa questão do comissionamento. Exatamente. Em dezembro de 2015, em 2014, melhor dizendo, né, em dezembro do ano passado, ele aprovou na Assembleia Legislativa uma série de medidas, né, que foi chamada de reforma administrativa. Teve extinção de empresas, incorporação de empresas, e ele cortou aí uma série de despesas que a gente, inclusive nós, os sindicatos, nós nos rebelamos, né? Nos rebelamos contra algumas medidas dessa reforma administrativa, como foi Mas o caso. Mas por quê? Houve um prejuízo para a classe? Houve em várias categorias. O fisco mesmo teve a retirada da periculosidade quando da aposentadoria. Daí já estamos falando da reforma administrativa lá de 2014. Exato. Então eu estou dizendo que aí foi uma forma que o governo estava encontrando de reduzir as despesas, né? Sim. Também tirou algumas outras gratificações de professores e outros setores também tiveram algumas retiradas de direitos. E aí a gente entende que o governo tem de fazer racionalidade das despesas, tem de fazer uma equação para que, ao final, o Estado funcione adequadamente. E o Estado também não funciona só para pagar funcionário, ele não existe só para pagar os salários dos funcionários. Nós temos de ter as condições adequadas de trabalho, os hospitais, os postos de saúde, as delegacias. E isso é um volume também considerável de recursos que é preciso, né? Então, o entendimento nosso é que o governo muitas vezes faz uma reforma como fez em dezembro de 2014, a gente não sabe, a sociedade ainda não sabe o quanto isso foi feito de economia, certo? E fica a grande dúvida, e agora os problemas ainda estão persistindo. Porque quando a gente fala de reforma administrativa lá em 2014, houve uma recuperação daquela perda que os servidores tiveram, mas não exatamente nenhum outro ganho. Exatamente. Depois da reforma, como você frisou, o fisco conseguiu recuperar o que o governo cortou, mas não tivemos nenhum avanço, nenhum ganho. Foi menos sofrido, vamos dizer, foi menos né? Uma recuperação. Recuperamos. Mas hoje, já complementando o assunto, nós estamos reivindicando a reposição salarial, né? O movimento dos servidores como um todo está aí com essa luta. Continua. Isso, agora, continua. outro ponto que nos chama a atenção é quando houve lá atrás, 1990 e alguma coisa, quando houve o PSDI. Certo. E aí estamos falando de isenção fiscal. Isso. Qual o impacto das isenções fiscais atribuídas aos governos passados nessa fase atual, hoje que vive Sergipe? São de longo prazo? São de curto prazo? Qual o impacto para a classe? Esse é um assunto muito polêmico. Foi bom você ter puxado ele aí, ter trazido ele à tona, porque o que acontece? Em 2014, o Estado, só para o PSDI, ele deixou de arrecadar R$1 bilhão. Isso não é número de sindicatos, é um número da própria Secretaria da Fazenda, o setor de arrecadação. Acho que é interessante traduzir aqui para o nosso telespectador o PSDI, que é o programa. É o chamado Programa Sergipano de Desenvolvimento Industrial. Ele foi instituído aí meados da década de 90, como você falou, e ele tinha o objetivo, ele tem o objetivo de atrair empresas. Você vem para Sergipe e você paga menos imposto. Você vem para Sergipe e o terreno que você vai instalar a sua indústria... É um belo chamariz. O Estado paga para você. Não basta só a gente ter uma região demográfica interessante e centralizada, se compararmos a região Sudeste com o Nordeste. O Estado de Sergipe ele tem uma situação estratégica
entre dois grandes polos, que é Salvador, Bahia Sim. e Recife, Pernambuco. Sem dúvida. Então, até do ponto de vista da logística, as empresas localizadas aqui, elas têm já uma grande Uma vantagem. mobilidade, né? Já tem uma grande vantagem. Mas o que acontece? O PCDI teve esse cunho de atrair novas empresas, que é uma coisa, à primeira vista, saudável, boa. O que a gente contesta é o período de duração desse benefício, que tem empresas que tiveram inicialmente por 5 anos, depois mais 10 e mais 10 renovados. Tem indústria no estado que já tem garantido aí 25 anos de isenção, ou melhor dizendo, de benefício fiscal. E isso, como eu disse, em 2014, o montante desses benefícios fiscais para o setor industrial chegou ao volume de R$1 bilhão, que o Estado deixou de arrecadar. Nesse momento agora, minimamente, o Estado tem de fazer uma revisão nesses benefícios fiscais. Porque tem grandes empresas, mas grandes, multinacionais, não tem por que não dizer a Ambev é uma delas, Votorantim, certo? A própria Maratá, certo? São empresas que, nesse momento, poderiam ajudar o Estado. Porque se o governo diz que está em crise, que não tem nem como manter a máquina funcionando. O servidor está reivindicando, pelo menos, ter reposição salarial. Há empresas que já têm benefícios fiscais 10, 12, 15, 16 anos. Nesse momento de crise, o governo poderia chamar essas empresas, eu acho que isso não é muito difícil, pedir a compreensão, olha, o seu benefício fiscal, a gente não vai acabar com ele. Mas em vez de você ter esse desconto, o desconto chega a ser de 92%. 92%. Para se ter um exemplo, se você tem ao final do mês, se a sua empresa tem R$1.000 a pagar de imposto, você só vai pagar R$80. Olhe, é uma redução astronômica. De R$1.000 que você deveria pagar de ICMS, a sua empresa só vai pagar R$80. O que o governo poderia propor? Em vez de você estar agora, nós não vamos acabar com o seu benefício, mas em vez de você pagar 80, pague um pouco mais. Pague aí 150, R$200. Você vai ter ainda um desconto. Vai cair de 92, vai cair para 80. Pode cair para 70, depende da negociação que o governo estabeleça com as indústrias. Que isso eu estou falando só de indústria, certo? Então o governo poderia ter, nesse momento de aperto, como ele alega, um recurso novo que chegaria e poderia ajudar a cumprir os compromissos. Vamos continuar essa conta no próximo bloco. Bom, o nosso convidado de hoje é o presidente do Sindifisco, Paulo Pedrosa. Ele está aqui falando um pouco da atuação do sindicato. Continua com a gente que no próximo bloco voltamos com mais informações. Estamos de volta com Você Vale na TV. A nossa pauta de hoje é a atuação do Sindifisco. E para falar sobre o assunto, convidamos o presidente da entidade, Paulo Pedrosa. Paulo, voltando a falar sobre a atuação do Sindifisco, vocês participaram ativamente agora sobre a negociação, né, do parcelamento proposto pelo governo, vamos dizer, escalonado, não é isso? Como que foi e como tem sido essa, vamos chamar, luta, né, de classe junto até outras entidades, não? Isso. Na reforma administrativa de dezembro de 2014, nós já tivemos um bom relacionamento com os outros sindicatos, porque a reforma atingiu, né, nessa questão da reforma, e também, a gente não pode esquecer, exatamente em outubro e novembro, o governo não pagou os salários dentro do próprio mês. E isso foi uma situação inusitada, certo? Eu não me lembro de ter ocorrido isso em outro momento. E isso trouxe, assim, uma certa insatisfação, ou melhor dizendo, uma grande satisfação no conjunto de todos os servidores. E o sindicato recebeu, nós fizemos reuniões lá na nossa sede com vários sindicatos. E essa luta conjunta está vindo à tona novamente. Já fizemos umas 8 reuniões agora, nesses últimos 12 meses, procurando unir forças para tentar sensibilizar o governo de que é preciso que o governo apresente uma proposta concreta, né, em relação à reposição salarial, que é uma grande meta, um grande objetivo, não só dos auditores fiscais, mas do conjunto dos servidores, como também o próprio PCCV, que também o pessoal da nível administrativo geral, né? É bom traduzir também, que é o plano, né, de cargos e carreiras. O plano de cargos
Carreiras e Vencimentos, né? Que organiza toda a parte administrativa do Estado. Pessoal que trabalha em vários órgãos, tipo merendeira, vigilante, pessoal da limpeza em geral, que eles não tinham um plano. O governo atual fez uma boa medida de organizar eles em carreiras, né, em cargos, mas ficou uma pendência, porque parte de ganhos salariais só seriam implementados quando o governo saísse da famosa Lei de Responsabilidade Fiscal, do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal. O plano, o PCCV é do ano passado. Sim. Ele foi, né, ele foi aprovado pela Assembleia no ano passado. Mas a repercussão, o ganho financeiro do PCCV, do Plano de Cargos e Carreira e Vencimentos, do pessoal do nível administrativo do governo, só vai se dar se o governo sair do limite prudencial da LRF, que é outra polêmica também com o governo. Acho que a gente vai ter grande avanço. Olha, veja só, o governo me parece que já percebeu que perdeu esse embate, porque isso é uma sistemática. A gente está discutindo agora a forma de fazer as contas, né? O governo arrecada 10 bilhões de reais, só pode gastar 4 bilhões e 600. É mais ou menos assim, o raciocínio. Estou dando um exemplo. O governo tem uma arrecadação de 10 bilhões, só pode gastar com o pessoal até o limite de 4. E essa conta tem que fechar. Aí na hora de fazer essa conta, o governo faz umas contas que a gente acredita que não estejam corretas. Por quê? Conta da sistemática, porque a LRF, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela diz, olha, da sua despesa de 10 bilhões, você tem de fazer algumas deduções, porque tem dinheiro, parte desse dinheiro que, por exemplo, é do município, 25% vai para os municípios. Tem uma parte que é obrigatória aí para o Fundeb. Aí o Estado diz assim, dos 10 bilhões você tem de diminuir isso, antes de fazer lá a despesa de pessoal. Da mesma forma, da despesa bruta, certo? Dos 4 bilhões, digamos, a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que você pode deduzir algumas despesas que fazem parte da despesa, que está nesse grupo grande de despesa de pessoal. Então aí, os critérios que o governo utiliza divergem do sindicato e também do Tribunal de Contas. É por isso que eu disse que agora eu acho que o governo viu que perdeu um pouco dos seus argumentos, porque os sindicatos, nós já sabíamos disso há já algum tempo. O Tribunal de Contas tem uma sistemática e ele aplica isso nas suas contas, que o Tribunal de Contas é um órgão assessor da Assembleia Legislativa, ele tem uma autonomia e ele tem uma sistemática, certo? E o governo, o executivo, não aplica essa sistemática. Olha, o Tribunal de Contas é o órgão que fiscaliza toda a despesa do Estado. Diz, olha, você pode fazer a conta dessa forma. O governo não faz. Por que o governo não faz? Porque o índice de comprometimento, que hoje atualmente está em 48%, se o governo aplicasse essa orientação do Tribunal de Contas, cairia para 44%. Aí ficaria abaixo dos 46,5%. E aí o governo estaria abaixo do limite prudencial e automaticamente uma série de vantagens que ele acertou com os servidores em 2014... Perderia. Teriam de ser aplicados. Teriam de ser automaticamente aplicados já de imediato. Ganharia o servidor. Aí ele está vendo que o argumento dele está ficando fragilizado, porque não é agora o sindicato fisco, não é o Sintese que está dizendo. O próprio tribunal reiterou o seu entendimento. Nós tivemos uma visita agora na segunda-feira. Vocês fizeram visita não só ao Tribunal de Justiça, de Contas, à Alese. Qual o propósito exato dessas visitas? Olha, exatamente levar esses argumentos, que muitas vezes o governador, o secretário, tomam uma posição, assim, definem tomam e deliberam, né, certo? Uma determinada posição e que muitas vezes os sindicatos não conseguem argumentar, convencer, né, sensibilizar mesmo o governo. Aí nada mais justo do que a gente tentar, junto aos outros poderes, que têm também acesso ao senhor governador, no caso o deputado Luciano Bispo nos recebeu muito bem, nós colocamos nossos argumentos, apesar de algumas diferenças de entendimento, mas ele ficou de levar as nossas preocupações maiores ao senhor governador. Na terça-feira também nós tivemos com o presidente do Tribunal de Contas. Também com o mesmo propósito. Também, muito bem recebidos, inclusive nessa polêmica do limite prudencial e tal, ele foi muito claro, porque realmente nós estamos sempre argumentando e fazendo nosso raciocínio em cima da legislação existente. Muitas vezes, parte da legislação cabe uma interpretação
diferente, né, pelos lados, né? No caso, servidor e governo. Mas a gente tem de procurar um entendimento, porque esse é o caminho natural. Não dá para o sindicato, vocês precisam, né? Na verdade, com é certeza. verdade. Bom, estamos quase no fim do tempo do programa e queria te fazer uma pergunta. Por que você, Paulo Vale? Olha, eu acho que essa luta, essa nossa experiência, a gente procura exatamente fazer isso de forma conjunta com os colegas lá, servidores do Estado, não só da Secretaria da Fazenda. Então, isso é cansativo, mas vale a pena. E eu acho que eu estou nesse contexto, né? Tem valor. De ter valor, de contribuir nessa discussão geral, de melhoria de condições de ajudar trabalho, o que a maioria né? quer, né? O que a maioria precisa. Exatamente. Ah, mas que bom. Tá Esse bom. trabalho seu é bem importante e a gente valoriza com certeza. É necessário, não é? Tem que haver as discussões, mas também as providências. É verdade. Não é? Então, olha, muito obrigada, Paulo. Eu agradeço imensamente. Aqui a nossa produção também agradece pela oportunidade. Eu que agradeço, estou sempre à disposição e um abraço a todos da equipe. Obrigada, nós TV deixamos Record, TV também. Atalaia, viu? Obrigada mesmo. O Você Vale na TV fica por aqui, mas se quiser rever a nossa entrevista, entra no portal a8se.com. Essa e todas as entrevistas do programa estão lá disponíveis. Tenha um bom domingo e que a semana que se inicia seja bem produtiva para todos nós. E nos vemos na próxima semana. Até lá!